sozinho na escuridão. E em bairro operário, o que tem mais embaixo do bairro operário é cachorro, né? Uau, 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 de madrugada os cachorros. Uau, uau, uau. Um medo danado. E no Chile era o contrário. A gente estava descendo do trem, pelo trem, e quando chega nos arredores de Santiago, eles pintavam murais. Demoravam horas para pintar murais. Horas. Lindos murais. Lindos. Eram grafite, os grafiteiros, né? Faziam coisas maravilhosas, com palavras de ordem políticas, né? Viva a Unidade Popular, Partido Socialista, Partido Comunista, sei lá, já não me recordo mais a palavra de ordem. Mas tudo bonito, verde, vermelho, foice e um martelo, tudo desenhado. E a gente ia entrando assim por Santiago e vendo, né, dos dois lados aquele... E o Brasil ainda na cabeça, né? O Brasil nada, né? E aí até virei para ele e falei, aqui é o paraíso terrestre. É o paraíso terrestre aqui, né? Nós estamos chegando para o paraíso terrestre. Socialismo, comunismo, MIR, todas as nações de esquerda. Enfim, chegamos no Chile, dia 5 de março de 1971. Fomos para a casa lá do Marinho. E logo em seguida, o Allende tomou posse 1º de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ele tomou posse em janeiro. Logo em seguida tinha o 3º mês do governo Allende. E ele costumava prestar contas para a população. Então chamava comício na principal avenida de Santiago. E aí nós fomos. Fui com o Marinho, chegamos antes do horário. Aí estava tomando um cafezinho lá com o Marinho. Aí de repente nós vimos assim uns 100, 150, 200 caras saindo de uma esquina, uma passeata, tudo com bandeira vermelha. O Marinho já estava lá há mais tempo. Aí foi o Marinho, vamos embora, vamos entrar naquela passeata ali. Louco para entrar. Eu nunca tinha visto bandeira vermelha na minha vida. Nunca. Na época da ditadura aqui no Brasil. E um monte de bandeira vermelha. Eu nem me lembro que bandeira vermelha, de que partido que era, o que deixasse. Eu queria ir lá e ir para o meio daquelas bandeiras vermelhas. Aí o Marinho falou, não, Enio, calma, isso daí não é nada. E, vamos, Marinho, não, isso não é nada, fica aqui, toma um café sossegado, não sei o que, tal. Você não viu nada ainda. Por que o Marinho disse que não viu nada? Porque aí chegou a passeata. A passeata tinha 300 mil caras. 300 mil caras. Num país de 10 milhões de pessoas. 300 mil caras significa 3% da população. Se fosse em São Paulo hoje, o Brasil tem 200 milhões aproximadamente, 3% daria uma passeata com 6 milhões de caras. 3% de 200 milhões. Daria uma passeata com 6 milhões de pessoas. Aí a passeata tinha 300 mil. Para o Chile era uma barbaridade. Aí nós entramos na passeata, feliz da vida. Feliz da vida. E aí e a passeata era fantástica, porque o seguinte, o pessoal da construção civil ia com aquele, como é que se fala em português? Em espanhol é casco, capacete da construção civil. Os mineiros iam com aquele capacete com a luzinha, aquela luzinha, né, para entrar na mina. O pessoal saía do trabalho e ia uniformizado lá. Então, coisa que eu também nunca tinha visto no Brasil. As passeatas que eu participei, que nós vimos aqui no Brasil, é de estudante. Passeata com 10 mil pessoas aqui em São Paulo, 15 mil, e estudante, basicamente. Teve uma no Rio, em 68, que foi a maior que teve, passeata de 100 mil pessoas, né? Que teve artista, né? Artista, foi Chico Buarque, foi Nara Leão, pessoal do teatro, foram padres, foram outros setores da sociedade que não estudantes, mas teve 100 mil. No Chile, 300 mil caras. E os jovens, a bem da verdade, eram minoria. Você só via... E aí coisas incríveis. O pessoal da construção civil, sem um dente, sem 2 dentes, e gritando, Allende, 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 né? É um negócio de arrepiar.
E o Allende lá na coisa dizendo, pessoal, não sei o quê, nesses 3 meses nós fizemos isso, aquilo, não sei o que lá. Bom, prestando contas para a população. Como é que subiu o Allende? O Allende foi eleito em 1970 com 36% dos votos. O Partido da Democracia Cristã, que era um partido tipo PSDB aqui, digamos, tipo PSDB, 34% dos votos. E o DEM-PFL de lá, que era o Partido Nacional, teve 20 e tantos por cento dos votos. Muito bem. Já era a 3ª vez que o Allende participava. O Allende fez uma composição chamada Unidade Popular, que era Partido Socialista, Partido Comunista, o MAPO, Movimento da Ação Popular Unitária, Esquerda Cristã, Partido Radical, que eu me lembro, né, os maiores partidos, e teve 36%. No Chile, a Constituição dizia o seguinte, quem não tem maioria nas eleições vai para o Congresso. Vai para o Congresso, e o Congresso decide. A tradição no Chile era o seguinte, quem fosse o mais votado, mesmo que não tivesse 50%, era indicado presidente. Então, mas no caso era a primeira vez que os partidos de esquerda tinham sido mais votados. Então a Democracia Cristã, que seria o PSDB aqui mais ou menos, exigiu do governo Allende, da Unidade Popular, um pacto de garantias. Um pacto de garantias. E o governo da Unidade Popular assinou esse pacto de garantias. Preste atenção, porque esse vai ser o elemento-chave do futuro. O pacto de garantias, que a Democracia Cristã, PSDB, digamos, fez a Unidade Popular assinar o seguinte, não mexer nas Forças Armadas. Ponto número 1. Não mexer nas Forças Armadas. Ao governo fica vedado mexer nas Forças Armadas. Ao governo fica vedado mexer nos meios de comunicação. Ao governo fica vedado alterar a Constituição. E depois não mexer na educação. O que significa isso? Não mexer nas Forças Armadas. As Forças Armadas, todos vocês sabem, é a instituição mais poderosa de qualquer sociedade, desde que existe a propriedade privada no mundo, quem tem as armas é que tem a força, é o poder. Então, não mexer nas Forças Armadas. Então, 2, não mexer na Constituição. A Constituição tinha sido feita anteriormente com maioria de deputados de partidos burgueses, de partidos, né? Então, não mexer nisso. E nos meios de comunicação, porque os meios de comunicação, no mundo moderno, quem detém o monopólio dos meios de comunicação ganha a guerra ideológica, normalmente, né? E o Allende assinou. O Allende assinou e tudo bem. Foi votado como presidente. Qual era a estratégia da Unidade Popular? Já vou falar do programa deles. A estratégia era o seguinte, que é uma discussão que se tem muito na atualidade, é uma discussão que se arrasta, faz 100 anos mais ou menos se arrasta, com nomes diferentes, e hoje também é presente entre nós, que é o seguinte, a relação entre instituição e revolução. Ou seja, as instituições, elas por si só garantem a revolução? As instituições são úteis para um processo revolucionário? Então, estava em jogo isso daí. O Allende escolheu, e até depois eu vou ler o discurso da morte dele, ele escolheu o caminho de fazer a passagem pela via constitucional, não mexendo nas instituições, tentando ganhá-las por dentro. Por dentro. No Brasil, quem pense nisso? Eu estou afastado, estou lá em Presidente Prudente há 16 anos, mas eu leio, ouço, que dentro do PSOL mesmo há setores do PSOL que veem nas instituições o começo, o meio e o fim de tudo. Tá certo?
Eu não penso ao contrário, que não serve para nada, eu não sou idiota. As instituições são importantes. Devemos ter vereadores, deputados, senadores, etc. Né? Devemos ter. Se possível, devemos ter. Tá certo? Devemos entrar nas instituições? Sim. De preferência, por exemplo, nas Forças Armadas. Precisamos ter gente nas Forças Armadas. Entrar em tudo quanto é instituição. Certo? Tem gente. Mas essas instituições, elas existem exatamente para preservar a ordem social existente. Você precisa quebrá-las, você precisa subvertê-las, você precisa passar por cima delas, porque senão não dá. O Allende preferiu esse caminho. Esse caminho. Eu botei um nome, aqui no Brasil parece que tem nome, como é que é? Programa, não sei das quantas, como é que é? Democrático Popular, né? Como é que é? É isso? É PDP, não sei o quê. Eu não estou muito a par disso, porque dá um pouco de, para mim, dá um pouco de, como é que se diz? Calafrios, para ser diplomático. Para ser diplomático. O do Allende, o programa do Allende, não é bem assim. O programa do Allende, da Unidade Popular, era de um reformismo radicalíssimo, super radical. Não tem nada a ver com Dilma, PT e os que defendem o programa da Unidade Popular. Era super radical. Vejamos. O programa dele está aqui na página 7. Página 7. Vamos ver o que o Allende fez. O Allende, de início, nacionalizou os bancos. Bumba. Bancos. Brasil. No Brasil seria Itaú, Bradesco, não sei o quê, tudo nacionalizado. Tudo nas mãos do governo. Acabou. Senhor Amador Aguiar, senhor Bradesco, não sei o quê, tchum, dinheiro, todo capital nas mãos do governo. Minas de cobre. O que ainda faltava para ser nacionalizado, nacionalizou, passou para o Estado chileno. Lembrando que as minas de cobre davam 80% da entrada de divisas dos dólares no Chile. O Chile dependia do cobre para ganhar dólares, né? Era o maior produtor de cobre do mundo. O Allende nacionalizou o resto. Todas as minas de cobre ficaram do Estado, ou seja, a grana que entrava do cobre ia para mãos do Estado. O governo chileno chegou a controlar 60% da economia do país. 60% da economia do país. Banco, minas de cobre, uma série de outras coisas. Aumentou o salário de todos os trabalhadores. E o aumento do PIB em 1971, primeiro ano de mandato dele, foi de 8%. Para vocês se lembrarem, a Dilma foi eleita há pouquinho tempo atrás, porque o PIB do Lula, no último ano, foi 7%, lembra? 7%, foi um PIB extraordinário. O do Allende, no primeiro ano, foi de 8%. Muito bem. Que mais que eu posso dizer do programa do Allende? Após a nacionalização dos bancos, o governo orientou o crédito para os pequenos e médios produtores e para projetos de desenvolvimento social, industrial e social. Quer dizer, ele reorientou o capital financeiro para o desenvolvimento do Chile. Com redução de juros, reativou por completo o setor da construção civil, que estava parado, e adotou uma política de construção de prédios populares no Chile inteiro. Eu trabalhei numa dessas empresas do governo, chamado Corvi, Corporación de la Vivienda. Fazia prédios pré-fabricados, Rita, de 3 andares, em série, no Chile inteiro, para dar moradia para o sem-teto. Então, prédios. Em 3, 4 meses fazia os prédios. Eu trabalhei lá durante quase 2 anos, era impressionante. Tudo pré-fabricado, né? Não era Singapura, essa droga aí que é mal feita pra caramba. Eram uns prédios bonitos, legais, em massa. Medidas do Allende, né? Produção industrial, Rita, no primeiro ano aumentou 12%. Produção industrial do Chile. Redução bárbara do nível de desemprego. A participação dos assalariados na renda nacional, na distribuição de renda, passou de 53% para 61%. Houve um aumento na redistribuição de renda
dos trabalhadores. E mais uma série de coisas. A Previdência Social foi estendida para 330 mil pequenos comerciantes, feirantes, camponeses, instituiu o direito para toda criança ter meio litro de leite todos os dias, e era obrigatório as crianças, e assim sucessivamente. Ou seja, isso é aquilo que eu denomino, no texto que eu fiz, o seguinte: a mudança de situação, ou etapa, como é que se fala. Porque aqui no Brasil, como nós nunca vivemos nada igual, tem muita gente, e dentro da minha antiga organização, Convergência Socialista, o PSTU, o pessoal sempre achava, via errado as coisas. Aqui no Brasil nunca teve isso que eu estou falando, absolutamente nunca. Isso que eu estou falando se chama etapa, situação pré-revolucionária. O que significa situação pré-revolucionária, Luciana? É quando se inverte a relação de força, quando o proletariado está no ataque e a burguesia, os capitalistas estão na defesa, não sabem o que fazer. Ficam atordoados. Nacionalizou banco, mina, isso, aquilo, não sei o quê, e a burguesia assim. E os trabalhadores, estamos que estamos, nós estamos numa boa. Quando se inverte a relação de força, ou seja, o proletariado vai para a ofensiva e a burguesia fica na defensiva. Isso, categoricamente, nunca existiu no Brasil. Um ou outro fala, mas na época do Sarney, em 1989, que teve a greve lá de Volta Redonda, que a polícia entrou, matou uns caras e houve uma... Isso é fichinha. Perto do Além do Chile, é fichinha. Fichinha. Tá certo? Eu não estou falando de greve. Eu estou falando o seguinte: a burguesia perdeu os bancos. A burguesia perdeu o capital financeiro. Só isso. Eu não estou falando de uma greve muito forte, uma greve fortíssima. Não estou falando disso. Estou falando que a burguesia perdeu o capital financeiro. Acabou. Cadê a minha grana? Não está mais comigo. Essa significa uma situação pré-revolucionária. E o que acontece? Acontece o seguinte, que nessa... Isso é o ano 71, né? O ano 71. Houve eleições em 71, logo depois que eu cheguei, para vereadores. A Unidade Popular, que um ano antes tinha tirado 36% para presidente, para prefeito e vereador tirou 50,2%. Passou para a maioria, em votos. Porque uma etapa revolucionária, Luciana, alguma relação tem com as urnas também. Alguma relação. Não é uma relação total, mas alguma relação tem. Tá certo? 50%, a maior parte da população votou neles. A maior parte votou neles. Não pode haver uma etapa pré-revolucionária onde, por exemplo, em 1982, lá na Convergência dizia que era etapa pré-revolucionária. O PT teve 10% dos votos. Em 82, me lembro, até hoje, teve 10%. Alguma relação tem. A Unidade Popular tirou mais da metade dos votos para prefeito e vereadores. Para vocês verem o gigantismo da situação no Chile. O PS tinha 400 mil militantes, cerca de 400 mil militantes, caras que eram socialistas. O PC, 200 mil, só dava 600 mil. Num país de 10 milhões, 600 mil corresponde a 6%. No Brasil hoje, 200 milhões, 6%, 6 vezes 2, 12. Daria 12 milhões. Só de filiados. O PT, que é o que mais tem filiados no Brasil atualmente, ele tem acho que 1 milhão de caras filiados, né? Que fazem a fichinha. Não fazem nada, mas tem a fichinha. 1 milhão. Nos tiram 12 milhões do PS e do PC. Para vocês terem ideia da brutalidade. O PS tinha jornal diário, o PC tinha jornal diário, o PS tinha uma revista semanal. Eles apareciam todos os dias na televisão, tá certo? Todo dia na televisão, tinha debate com eles. Era uma coisa bárbara. Em 70, acho que foi em 71 mesmo, ô Luciana, se eu não estou equivocado, eu fui numa passeata do governo, chamado pela Unidade Popular pelo governo,
Segundo os jornais da época, dava que tinha 1 milhão de pessoas nessa passeata no centro do Chile.